Olá, cliente Sam, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou a Mara Fernanda, faço parte do time de implantação do Sam Auditoria e hoje eu vim falar para vocês sobre a rotina 1.8.3.1, a alíquota maior que é permitida no Estado, atendendo aí a IN 1237 de 2015 do Estado de Goiás. O objetivo deste vídeo é demonstrar aí para vocês as funcionalidades dessa rotina, qual que é a lógica utilizada para o cálculo, como vocês irão realizar as configurações necessárias para chegar ao valor estipulado e, por fim, realizar o processamento aí já do ajuste de estorno diretamente na apuração. Então, vamos lá? Para demonstração no vídeo, nós vamos utilizar este manual. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você queira me acompanhar. O manual ele está dividido em 3 etapas. Primeiro, nós vamos conhecer um pouco da base legal que motivou aí o desenvolvimento dessa rotina. A segunda etapa é o vídeo explicativo, é este vídeo que você está assistindo agora. E por fim, nós temos a rotina na prática, que é uma série de passo a passos que também vai ser demonstrado no vídeo. Iniciando então pela base legal, como eu já havia dito, o que motivou o desenvolvimento dessa rotina é a Instrução Normativa 1237 de 2015 do Estado de Goiás. Caso você não seja do estado de Goiás, a empresa declarante não seja do estado de Goiás, eu convido você a continuar assistindo este vídeo, porque a rotina ela trabalha com configurações. Então, pode ser que, ajustando a configuração, a funcionalidade também irá aplicar aí na legislação local. Então, eu vou fazer um resumo aqui de como funciona a IN, né, o que pede na IN 1237 de 2015, para a gente entender melhor. Essa instrução normativa, ela disciplina a concessão da redução da base de cálculo e do crédito outorgado ao contribuinte industrial e comerciante atacadista. No artigo 1º da IN, o fisco vem aqui fazer uma limitação, né? Ele vem trazer aqui a informação que o benefício fiscal não irá se aplicar em operações com as mercadorias contidas, inciso 1, relacionadas no anexo único desta instrução. Inciso 2, que é o foco do SAM, tá? Em mercadorias aí que tenham sido recebidas em operações interestaduais, a linha A, com alíquota superior a 7%. A linha B, interna com carga tributária superior a 11%. A linha C, interna com carga tributária superior a 9%, cuja operação posterior seja transferência interestadual com utilização do crédito outorgado de 3%. Então, ele fez essa limitação, tá? Ele colocou aí uma alíquota teto de aproveitamento de crédito. E para que o contribuinte, né, não perca aí o direito de usufruir do benefício, no artigo 2º, a própria instrução normativa, ela vem condicionar, tá? Se você está aproveitando, né, veio no documento fiscal, o destaque aí, né, o aproveitamento de crédito é superior a essas alíquotas tetos, você estornando esse valor excedente, poderá usufruir do benefício fiscal. Então, baseado aí, né, nessa limitação feita no inciso 2º do artigo 1º e também na condição dada aqui no artigo 2º, que o SAM desenvolveu a rotina 1.8.3.1, certo? O que propõe a rotina calcular para cada uma das hipóteses previstas no inciso 2º do artigo 1º, o valor do crédito excedente de ICMS por meio da aplicação do percentual correspondente à diferença entre a carga tributária aplicada nas operações, certo? Então, voltando aqui ao nosso manual, vou fechar aqui a legislação na íntegra. O SAM, você vai realizar configurações, tá? Para inserir esses limites aí das alíquotas. Você já vai configurar os códigos de ajuste na rotina para que o SAM calcule e já lance esse ajuste aí na sua apuração. Temos uma nota aqui do desenvolvedor, eu vou fazer a leitura, tá? São alguns pontos que a gente deve observar aí no momento da configuração.
O desenvolvedor diz: essa rotina tem como objetivo calcular o estorno de crédito com base no somatório dos créditos excedentes, que por sua vez ultrapassaram a alíquota limite dentro ou fora do estado, gerando assim um crédito indevido se considerar a alíquota permitida pela legislação. O ajuste final poderá ser lançado usando o valor proporcional às saídas ou simplesmente ser lançado utilizando o crédito excedente na íntegra. Então, isso daqui vai depender de interpretação, de legislação e configurações, certo? Uma observação: a alíquota efetiva usada na comparação em relação à alíquota limite é calculada da seguinte forma: valor do ICMS dividido pelo valor do item menos o desconto, caso houver, vezes 100, para chegar aí na porcentagem. Portanto, é importante ficar atento ao valor do IPI, pois se ele estiver incorporado ao valor do item, o usuário responsável pelo ajuste deve observar a alíquota efetiva. Isso se deve ao fato de que a alíquota efetiva pode sofrer alterações desproporcionais em relação à alíquota real. Então, nós também vamos conseguir trabalhar essa situação aqui nas configurações, tá? Lá na prática eu mostro para vocês. Ainda aqui na base legal da IN 1237 de 2015, para vocês entenderem um pouco melhor, né, sobre a rotina, temos aqui umas perguntas e respostas que dizem: quando usar a rotina 1.8.3.1, quando tiver qualquer saída com benefício, saída com redução de base ou saída interestaduais com a utilização de crédito outorgado. Qual o objetivo da rotina? Essa rotina tem como objetivo calcular o estorno de crédito com base no somatório dos créditos excedentes, certo? Então, ele vai fazer um comparativo ali da alíquota efetiva da operação, se excedeu aquela alíquota teto, né? Porque, por sua vez, ultrapassou a alíquota limite, dentro ou fora do estado, gerando assim um indevido crédito, se considerarmos a alíquota real permitida pela legislação. Para quem e por quê? Para aproveitamento do benefício de redução, para 11% aí, né, a alíquota aplicada nas saídas, nas vendas do atacadista, existe a condição de estorno do crédito excedente, tendo um limite de aproveitamento de 11% para aquisições internas e 7% para aquisições interestaduais. Então, nós vamos agora ver um exemplo prático aqui para vocês entenderem, né, como que o SAM vai chegar no valor final ali do estorno. Aqui no início do nosso exemplo, nós temos aqui o coeficiente de saídas, QA. Já temos o valor deste coeficiente, tá? Porque no nosso exemplo aqui a gente não vai detalhar os valores das saídas com benefício, valores das saídas totais, a gente já tem o valor aqui pronto. Mas se você olhar aqui na legislação, vamos aqui ao artigo 2º, no inciso 2, a legislação pede, né, que seja aplicado aí esse coeficiente, que ele é resultante do valor total das operações internas, no caso QA, saídas internas com benefício dividido pelas saídas totais, tá? O valor total das saídas. Caso houver, né, as transferências interestaduais, vamos ter que encontrar o QB. No nosso exemplo prático, a gente não vai ter o QB, tá? Mas na legislação cita aqui que quando ocorrer aí transferências interestaduais para quais tenha sido utilizado o benefício do crédito outorgado, também deverá ser aplicada aí esse coeficiente, certo? É uma atenção especial que quando tiver as transferências interestaduais, para a realização do cálculo ali nas compras externas, né, de outro estado, vai ter que fazer o somatório do QA mais o QB, conforme ele determina aqui na legislação, certo? Dando andamento aqui no nosso exemplo prático, nós já temos esse coeficiente, que é o QA, e agora eu vou descrever aqui um cenário, tá? Um item, extrato de tomate, que foi comprado aí dentro do estado, CFAP 1102, cujo valor do item R$ 541,65. Não teve desconto, não teve despesas acessórias, frete, IPI, zerado também. A base de cálculo, R$ 541,65, ou seja, integral, né, o mesmo valor do item.
O valor do ICMS é R$ 92,08, resultante aí, né, do destaque da alíquota de 17% no documento fiscal. Chegamos, então, a uma alíquota efetiva de 17%. Então, o SAM irá trazer aí essa alíquota efetiva. Como que é feito o cálculo da alíquota efetiva? Valor do ICMS dividido pelo valor do item menos o desconto vezes 100, certo? O cálculo da alíquota de estorno é baseado no limite de aproveitamento para atacadistas, no caso do nosso cenário aqui, né, no nosso primeiro exemplo, uma compra interna, então 11%, e ele vai realizar o cálculo da seguinte forma: a alíquota efetiva, que é os 17%, menos a alíquota limite, que é 11%. Então, nós vamos chegar aqui, né, a alíquota de estorno, 6%. Então, considera-se, né, que 6% do valor que eu vou aplicar aí na operação está excedendo o permitido pelo fisco. Por fim, é calculado o crédito excedente, isto é, o valor que foi creditado a mais. Como que a gente vai encontrar? Pegar o valor do item, multiplicar por essa alíquota de estorno, tá? Mas tem um detalhe. Lá na configuração, vou mostrar para vocês que o SAM também vai te dar as opções. Como que você vai considerar como base para aplicar essa alíquota de estorno? Pode ser o item mais os rateios, então você vai ter a possibilidade de realizar a configuração, ou valores da base do ICMS do produto. Então, no nosso exemplo, como o valor do item e o valor da base é o mesmo, não vai fazer nenhuma diferença. Então, pegamos aqui os R$ 541,65, aplicou-se a alíquota de estorno, que é os 6%, e chega-se a um valor de R$ 32,499, tá? Arredondando, R$ 32,50. Com esse valor, ainda é necessário multiplicar pelo coeficiente das vendas já informado acima, ou seja, não terminou aqui o cálculo. A legislação ainda pede, né, que a gente encontre o valor do QA para fazer a aplicação e chegar ao valor final, tá? O valor do QA vai ser uma proporção do que foi vendido aí dentro desse mês, levando em consideração, geralmente, tudo que você compra não será vendido dentro do próprio mês, né? Vai ter uma saída aí proporcional. Então, você vai aplicar esse coeficiente ao valor que você encontrou aqui de crédito excedente. Então, nós pegamos aqui 32,499 vezes o coeficiente, que é o QA, e chegamos a um valor de R$ 31,26. Então, esse é o valor aqui do estorno, que será realizado lá na apuração. Temos aqui mais um exemplo prático, que é outro cenário, né? Agora o item é uma caixa térmica, cuja compra foi interestadual, CFAP 2102. O valor do item, R$ 281,40, também não teve desconto, nem despesas acessórias. Nós temos, então, uma base aqui integral, R$ 281,40, que é o mesmo valor do item. O valor do ICMS, R$ 33,77, resultante aí da aplicação de 12%, cuja alíquota efetiva também é 12%. Então, nesse cenário aqui, né, de uma compra interestadual, onde a limitação é de 7%, eu vou fazer da mesma forma. Vou pegar aqui a alíquota efetiva menos a alíquota limite, eu chego a uma alíquota de estorno de 5%. Aplicando aqui a alíquota de estorno ao valor do item ou à base de cálculo do ICMS destacado lá na nota, eu aplico os 5%, eu chego a um valor excedente de R$ 14,07. Mas como pede a legislação, né, eu vou aplicar também o coeficiente, tá? Lembrando que na aplicação do coeficiente aqui nas operações interestaduais, deve-se atentar à questão daquelas transferências. Caso houver transferências com a utilização do crédito outorgado, você vai encontrar também o coeficiente dessa operação e somar ao QA, tá? Aí o coeficiente aqui seria diferente, QA mais QB. Mas no caso do meu exemplo prático, eu não tenho
essas transferências, eu aplico somente o QA. Então, R$ 14,07 vezes o coeficiente QA, eu chego a um valor de estorno de R$ 13,53. Então, aqui eu passei para vocês um exemplo prático, tá? Tanto de operação interna como interestadual, para ficar mais fácil para a gente realizar a leitura dentro da rotina 1.8.3.1. Dando continuidade agora, temos aqui a parte do vídeo explicativo, que é esse vídeo que você está assistindo, e após a rotina na prática. Então, como eu falei, é uma série de passo a passo que vai auxiliar vocês aí nas configurações até a realização do ajuste de estorno. Então, eu vou realizar um a um aqui com vocês, vou acessar o sistema e vamos já iniciar aqui com o passo 1, que pede a importação do arquivo SPED fiscal através da rotina 1.1.1. Acessei o sistema. Rotina 1.1.1, basta importar o arquivo SPED fiscal. Para a realização, execução da rotina, é necessário ter o arquivo SPED fiscal, tá? Com outro tipo de arquivo, planilha, XML, não dá certo. Então, é necessário importar o arquivo SPED fiscal na rotina 1.1.1. Eu já tenho ele importado aqui. Então, já concluo aqui esse passo. Passo 2. Ele pede que façamos uma verificação, tá? Para executar o estorno do crédito de ICMS, todas as notas de emissão própria devem ter seus itens inclusos nela. Então, a gente precisa alimentar os itens das notas de emissão própria. Então, caso você já trabalhou o seu SPED no SAM, já realizou todo ali o passo a passo de auditoria, provavelmente você já alimentou os itens. Mas se você está importando agora o arquivo SPED, né? Você vai verificar nas rotinas 1.7.3.1.1 e 1.7.3.1.2, se todas as notas possuem itens. Geralmente, quando a gente importa um arquivo SPED fiscal, as notas de emissão própria, né, vêm sem os itens. Caso ocorrer essa situação, o SAM indica aqui que utilize a rotina 8.6 para a alimentação desses itens, certo? Então, eu vou fazer a verificação aqui no meu arquivo. 1.7.3.1.1, entradas. Então, nessa primeira rotina, fevereiro de 2024, vou gerar um relatório. O objetivo é retornar relatório vazio. Ok, relatório vazio. Agora eu vou verificar as saídas, rotina 1.7.3.1.2, fevereiro de 2024, gerar relatório. Relatório vazio. Ok. Concluo, então, o passo 2. No passo 3, pede que eu acesse a rotina 1.8.3.1, alíquota maior que a permitida no Estado, IN 1237 de Goiás, e selecione a competência que deseja calcular o estorno na parte superior da rotina. Vamos aqui no módulo 1, subpasta 1.8, são relatórios e ajustes específicos. 1.8.3, estornos de ICMS, rotina 1.8.3.1. 2 cliques aqui na rotina. Na parte superior, nós temos aqui o período. Então, nós vamos selecionar o período desejado, fevereiro de 2024. Dessa forma, concluímos o passo 3. Passo 4. Após selecionar a competência, clique na primeira engrenagem para configurar a busca dos produtos de entrada com a alíquota excedente. Para que a rotina identifique os produtos de entrada a serem considerados no cálculo, é necessário realizar a configuração do CFAP, CST e alíquotas do ICMS. Então, vamos na rotina. Apresentando um pouco da rotina, né? Eu vou deixar aqui para buscar as informações do SPED. Lá no passo 4, ele se refere a essa primeira engrenagem, tá? Os botões são padrões SAM. Se você passar o mouse em cima de cada botão, você consegue aí visualizar qual que é a funcionalidade. Então, a primeira engrenagem, como diz no passo 4, irá configurar a alíquota estadual e interestadual, tá? Então, vai ser referente às entradas aqui, a configuração. Os demais, se você passar o mouse, você consegue ver,
Segunda engrenagem, a gente vai configurar as saídas. A terceira vai se referir àquela questão do IPI, tá? Caso tenha aí rateio, ele esteja incorporado ao item. A terceira opção, no final, quando a gente já for realizar o ajuste na apuração. Então, é bem intuitivo, né? A lixeirinha, você vai excluir alguma informação da rotina. Aqui você consegue dar um reload, atualizar, salvar um histórico, fazer um filtro aí de uma pesquisa. E os demais são relatórios que vocês conseguem extrair. Então, como pede ali o passo 4, vamos acessar a primeira engrenagem. E vamos trabalhar agora as configurações. Lembrando que o SAM ele não tem configurações prontas, como eu já havia dito, vocês vão realizar as configurações necessárias aí para chegar no valor estipulado. Como dito lá no manual também, né, você tem a opção de qual que vai ser a sua base, vai ser o valor do item, determinando aí rateio, né, de despesas acessórias, abatimento de desconto, ou você vai considerar o valor da base de cálculo que já veio na nota. Então, vocês que vão definir de acordo com a interpretação, com a forma de trabalhar de vocês. Então, eu vou deixar aqui de acordo com a base de cálculo que veio destacada na nota. Logo abaixo, eu tenho a opção de realizar os parâmetros aqui, por CST, por alíquota destacada na nota, por alíquota efetiva, por CFOP, tá? Então, você vai realizar aí a sua parametrização. Aqui eu já tenho algumas selecionadas. Caso você selecionar todas, o SAM vai considerar todas. Se você deixar todas em branco, o SAM também vai considerar todas, tá? Então, tem esse detalhe. Quando você deixa sem preenchimento, ele considera tudo, certo? Se for o caso, pode deixar dessa forma. Se não, faz a marcação e seleciona aí quais são os CSTs, os CFOPs que vão compor a sua configuração, certo? Eu vou fazer uma configuração bem aleatória aqui, tá? Não estou baseando em nenhuma empresa, é só para demonstrar mesmo para vocês. Sobre o destaque, né? Destacado na nota mesmo, a alíquota destacada do ICMS. Então, você também vai configurar, tá? Aqui eu selecionei acima de 7%, porque tanto no destaque, se for uma base integral aí, ou se tiver alguma redução da base de cálculo, eu vou colocar superior ao limite mínimo que eu vou estipular ali para o cálculo, né? Que é das 7% para compras interestaduais. Então, estou fazendo aleatoriamente também, tá? Somente para demonstração. A alíquota efetiva, a mesma coisa, tá? Então, a alíquota limite ali menor é de 7%. Então, eu fiz a marcação aqui das alíquotas superiores, considerando a alíquota efetiva agora. Se você marcar uma alíquota menor também, o SAM ele não vai considerar, né? Porque vamos supor que você pegou aí uma alíquota efetiva de 6%. A alíquota limite é 7%, então vai ficar menos 1%. Então, ele também não levaria ali para o cálculo final, certo? Mas eu já fiz a marcação conforme a minha lógica aqui. Agora, os CFOPs, eu vou deixar desmarcado. Então, ele vai considerar todos, mas com a combinação que eu fiz acima, né? Então, provavelmente, ele vai considerar o que teve esses CSTs e essas alíquotas. Vou deixar dessa forma que ele considera tudo. Filtro por NCM, pode utilizar também, tá? Que ele vai trazer os NCMs dos produtos e você poderia realizar aí o processo somente aplicando a um determinado NCM. Então, também fica a critério aí da necessidade de vocês. Feito esses primeiros parâmetros aqui, na parte inferior nós temos as configurações dos ajustes. Como eu falei para vocês, o SAM irá realizar já o ajuste lá na apuração final. Então, aqui, você que determina a alíquota limite, pode ver que é editável. Por isso que eu falei, caso você não seja do estado de Goiás, né? E a legislação do seu estado também tenha alguma exigência semelhante, você pode configurar de acordo com a legislação. Então, eu vou deixar aqui de Goiás. 11% a limitação para compras estaduais, 7% para compras interestaduais. E caso houver aí
essas transferências, né, com a utilização do crédito outorgado, você vai colocar aqui também 9%, apesar que é até obrigatório o preenchimento. E tem um detalhe, tá? Deve-se realizar aqui a marcação dessa opção, calcular transferência interestadual, e também vai ter vinculação com uma configuração que provavelmente você vai ter lá na rotina 1.8.5, que é o cálculo do outorgado protege. Tá? Então, se tem essa situação, provavelmente você realiza o ajuste nessa rotina. Então, para que você não faça novamente os parâmetros aqui, o SAM vai te dar a opção de selecionar a figura que você criou lá na 1.8.5, já para fazer o cálculo do QB. Aqui eu não tenho, vocês podem ver que no meu exemplo eu não vou ter essa situação, mas aqui no nosso manual, explica aqui direitinho, né, sobre as marcações que vocês devem realizar, os parâmetros, e tem aqui uma janela de atenção. Se a empresa usufruir do benefício do crédito outorgado de transferência interestadual, não se esqueça de marcar a opção calcular transferência interestadual. E atenção, em caso de operação de transferência interestadual com alíquota de 9%, é possível obter os valores a partir da figura gerada na rotina 1.8.5, que é o cálculo do protege redução da base outorgado, de Goiás também, tá? Dessa forma, não é necessário configurar as operações de saída interestadual destinadas à transferência diretamente na rotina 1.8.3.1. Você pode aproveitar a configuração já feita na rotina 1.8.5. Veja a imagem abaixo, então, se tiver esse cenário, vocês vão ter a opção de selecionar a figura que vocês criaram lá na rotina 1.8.5 para buscar essas configurações. Certo? Então, para concluir aqui o passo 4, nós temos aqui mais uma marcação, tá? Considerar desconto no cálculo da alíquota efetiva. Então, se tiver desconto destacado, o SAM vai considerar para fazer o cálculo dessa alíquota efetiva, certo? Desconsiderar itens presentes no histórico da rotina 1.8.3.2, que é uma rotina de ajuste também, tá? Então, se você já realizou ajustes com determinados itens, não será necessário, né? Não tem o porquê realizar novamente ajustes aqui. Você pode marcar para desconsiderar esses itens que já tiveram ajustes, certo? E aqui também nós temos essa seleção aqui de realizar o estorno proporcional às saídas. A IN 1237 de 2015 pede que seja dessa forma, tá? É a questão de calcular o QA e o QB. Mas como eu falei para vocês, né? Talvez vocês sejam de outro estado e a rotina possa te atender de alguma outra forma e não seja necessário a utilização desse coeficiente, você pode marcar aqui que vai considerar os créditos totais excedentes, certo? Então, no meu caso, eu vou deixar o estorno proporcional às saídas e vou salvar aqui as minhas configurações. Configurações salvas. Agora eu vou dar um reload aqui na rotina para carregar as informações, tá? Se você deixar essa opção aqui marcada, ele também carrega automaticamente. Ou você, ao realizar a configuração, você vem aqui e atualiza a rotina. Pode ver que o SAM trouxe aqui, né, várias informações, 69 linhas. Então, são 69 itens que ele encontrou ali que se enquadra na situação que eu estipulei ali de entradas, certo? Vamos realizar a leitura que a gente vai fazer aqui das informações que vieram na primeira grid. Ele trouxe, então, detalhes aqui, né, do documento fiscal, período, a nota fiscal, todas as informações aí do C100. Ele trouxe o código do item, a descrição desse item. Exemplo desse primeiro item aqui, né? Uma compra interestadual. Vamos fazer um filtro que vai ficar mais fácil para a gente conferir. Então, eu vou buscar somente aqui compras interestaduais, que vocês vão lembrar do exemplo que a gente fez lá no manual. Então, ele trouxe aqui, né? Listou as compras interestaduais. Eu tenho o valor do item. Esse item, por exemplo, não teve desconto.
não teve aqui o IPI incorporado, né? Senão a gente vai poder fazer a configuração também para abater esse IPI. Eu vou mostrar para vocês depois como que é feito. A base de cálculo para o ICMS é essa daqui, R$ 406,24. A alíquota que veio destacada no documento fiscal, 12%. Valor do ICMS, R$ 48,75. Alíquota efetiva, 12%. Então, o SAM realizou o cálculo aí da alíquota efetiva. Vamos ver se teve alguma diferente de 12%. Não, nesse caso aqui dessa empresa, todas as alíquotas efetivas ficaram a 12%. Na próxima coluna, nós temos a alíquota limite, que foi configurada por vocês aqui na primeira engrenagem, tá? Então, conforme vocês determinaram, ele trouxe aqui a alíquota limite e a alíquota de estorno. Então, basicamente, né, a leitura aí feita na rotina é essa. Compra interestadual, valor do item, a base de cálculo, que você vai determinar qual que vai ser a base para calcular o crédito excedente. O SAM tem ali o valor destacado na nota, ele encontrou a alíquota efetiva e fez aí a diferença, né, da alíquota efetiva menos a alíquota limite, chegando à alíquota de estorno. Então, ele chegou aqui a 5%, a alíquota de estorno, e fez a aplicação dessa alíquota, conforme eu determinei, na base de cálculo do item. Então, vamos fazer a conferência aqui. Conforme eu determinei lá na configuração, ele pegou a base de cálculo, que é R$ 406,24, e fez aí a aplicação da alíquota de estorno, que é 5%. Chegando, então, a um crédito excedente de R$ 21,31. Então, somando todas as operações aqui interestaduais, totalizou R$ 2.667,14. Certo? Então, essa é a leitura aqui da nossa primeira grid do passo 4. Agora, nós vamos para o próximo passo. Aí, antes, eu já vou mostrar para vocês. Ó, esse valor de R$ 2.667,14, ele já está aqui como base de cálculo interestadual na segunda grid, tá? Se eu filtrar agora as operações internas, vamos remover aqui esse filtro. Então, agora aqui na tela, somente operações internas, totalizando R$ 167,35. Pode ver que o valor que está aqui de crédito excedente, ele é a base de cálculo estadual. Então, ele já está aqui também, tá? Concluímos, então, o passo 4, né? Fazendo a leitura aqui da primeira grid. Agora, nós vamos ao passo 5 do nosso manual. Após configurar as entradas que serão consideradas no cálculo e se a empresa tenha utilizado o benefício do crédito outorgado de 3%, será necessário configurar as saídas com benefício em relação ao total de saídas para o cálculo do coeficiente, QA e QB. Então, nós vamos agora, né, para a segunda engrenagem. Aqui tem também na íntegra, tá? Como que a legislação pede que seja realizado esse cálculo. E nós vamos agora ver essa etapa aqui, que é dentro da segunda engrenagem, certo? Aqui, ainda no passo 5, tem uma observação, né? Atenção. Se a empresa tiver o estorno das transferências interestaduais para o cálculo do estorno dos créditos excedentes interestaduais, é necessário vincular o QB. Veja a imagem abaixo. Então, é aquele cenário que eu mostrei para vocês acima, né? Se houver essa situação, vocês vão selecionar lá na primeira engrenagem a figura, vincular ela àquela figura criada na 1.8.5 e, novamente, na segunda engrenagem, vocês vão apontar essa figura. Tá? Lá na prática, na rotina, vai aparecer diferente para mostrar para vocês, porque eu não tenho essa figura criada. Mas caso vocês tenham, novamente vocês vão realizar a seleção
nessa parte aqui que vai fazer a configuração, certo? Então, a minha tela vai aparecer um pouquinho diferente por eu não ter essa figura criada. Aqui ele também detalha, né, como que vai ser realizado aí o cálculo do QB, que seria, né, se caso tivesse esse QB, a gente utilizaria ele somando ao QA e aplicando também nas operações interestaduais. Vamos aqui na rotina. Agora eu vou realizar a configuração aqui na segunda engrenagem. Configurações de valores de saída. Então, pode ver que tem os quadros aqui, ó. Primeiro quadro, saídas com benefício. Segundo quadro, transferência interestadual. Pode ocorrer também de ter essas transferências interestaduais e não ter a figura lá na rotina 1.8.5, tá? Talvez você não utilize a figura lá, ou seja, de outro estado, de outra UF. Então, caso tivesse essas operações, listaria aqui os CFOPs e você poderia também configurar por aqui. Então, aqui nas saídas com benefício, eu vou selecionar, né, quais CFOPs que vão conter aí os meus produtos que estão sendo vendidos com benefício. Da mesma forma, tá? Selecionou todos, o SAM considera, deixou todos sem marcação, o SAM vai considerar todos, certo? O mesmo aqui para CST, alíquota e alíquota efetiva. Então, atenção aí nas marcações, e se você optar em deixar tudo desmarcado, ele vai considerar tudo, certo? Aqui também, ó, a questão de rateio, tá? Observe se você vai fazer algum rateio de despesa acessória, se vai considerar o desconto. Você pode também desconsiderar participantes, tá? A questão aqui, ó, de CFOP, CST, alíquota destacada e alíquota efetiva é para considerar. Agora, esse quadro aqui são participantes a desconsiderar. Então, você tem a opção também de desconsiderar algum participante, certo? O próximo quadro, você vai fazer a configuração das saídas com total. Então, será para fazer aí, né, o cálculo do coeficiente, saídas com benefícios dividido pela saída total. Então, novamente, você vai determinar aqui se vai considerar algum rateio, se vai considerar desconto, e também selecionar os CFOPs aqui, CSTs, alíquotas destacadas e alíquota efetiva a considerar. Também tem a opção de desconsiderar algum participante, tá? Se não enquadrar aí, não for permitido considerar, você consegue fazer aqui a seleção de quais devem ser desconsiderados. Então, novamente, eu vou fazer aqui uma configuração aleatória, tá? Lembrando que o SAM ele vai considerar as devoluções, tá? Quando vocês marcarem, fizerem marcações aí de CFOP de devolução, ele vai fazer aí o cálculo considerando as devoluções, no caso, subtraindo dos valores. Pronto, eu fiz uma... Não, esse daqui não. Eu fiz uma marcação aí aleatória, tá? Só para a gente demonstrar mesmo na prática. Finalizei aqui a minha configuração, vou salvar. Salvei, fechei aqui. Pode ver que não teve alteração aqui no valor da primeira grid, porque agora eu estou configurando a segunda grid, tá? É a questão aí dos coeficientes. Eu vou tirar esse filtro aqui, porque aí ele totaliza tanto interestadual como estadual aqui embaixo, tá? Se eu fizer o filtro somente de operações estaduais, ele totaliza somente estadual aqui. Então, tirei o filtro, tenho todas as minhas operações aqui selecionadas. Deixa eu pôr remover o filtro, que é melhor. Agora, vamos fazer a leitura da segunda grid. O que o SAM traz aqui para a gente no detalhamento? Competência total das saídas, conforme eu determinei aqui na segunda engrenagem. Saídas com benefício fiscal. Então, ele também trouxe aqui o total, conforme eu determinei na minha configuração. E o valor do coeficiente, tá? Que nada mais é, conforme
descrito na legislação, saídas com benefício, R$ 6.954.372,22 dividido pelas saídas totais, R$ 6.991.446,41. Chegamos aí a um coeficiente de 0,9947, aproximando aí, deixando 4 casas decimais aí após a vírgula. Agora, esse coeficiente, né, será aplicado. Lembra que o valor aqui da base de cálculo das operações internas é R$ 167,65. Então, houve a aplicação aí desse coeficiente ao valor da base de cálculo. Próximo aqui, que é o estorno interestadual. Então, nós temos a base, lembra que a gente filtrou, e a base está aqui, ó, 2.667,14. E vamos aplicar também esse coeficiente. Um pouco à frente aqui seria o detalhamento para estorno das transferências. Então, se houvesse aí as operações de transferências, o SAM traria também aqui o detalhamento, tá? O código de ajuste a ser lançado, o total das transferências, do CFAP de transferências, ele ia buscar lá da rotina 1.8.5 ou conforme você determinar na segunda engrenagem, a base de cálculo para transferências, chegando então também ao coeficiente, tá? Ele aplicaria aí o total das transferências dividido pelo total das saídas, destacaria aqui o coeficiente, que seria aplicado a essa base de transferência, estaria destacado aqui, o estorno da transferência, certo? E esse mesmo coeficiente seria somado, né, seria o QB, ele seria somado ao QA para aplicação aqui na base de cálculo interestadual. Então, no meu exemplo, como eu tenho somente aqui o valor do estorno das operações internas, que é R$ 166,47, e o valor aqui do estorno das operações externas, R$ 2.653. Total de estornos, R$ 2.819,47. Certo? Então, essa é a leitura que a gente faz aqui do passo 5. E vamos ao passo 6. Caso você tenha selecionado a opção considerar valor do item no cálculo do crédito excedente, no passo 4, pode ser necessário parametrizar a terceira engrenagem. Então, nós fizemos a parametrização de 2 engrenagens até agora. Agora, ele fala da terceira engrenagem. Para descontar o valor do IPI, do valor dos itens, se esse valor estiver rateado no produto, tome cuidado, pois a inclusão do valor do IPI ao valor do item pode afetar a alíquota efetiva, utilizada para identificar produtos com crédito excedente e calcular a alíquota excedente. Então, pode ter impacto aí na sua alíquota efetiva, né? Que ela é usada como comparativo aí para o cálculo do crédito excedente. Então, se houver essa situação, aqui na terceira engrenagem, ele destaca aqui quais são os códigos dos itens e o valor a ser descontado do item, tá? No meu caso, eu selecionei para utilização da base de cálculo do ICMS, mas se tivesse selecionado o outro tipo de base de cálculo, eu teria a opção de lançar esse desconto aqui, que viria nessa coluna de IPI descontado do item, tá? Então, eu poderia realizar esse lançamento aí para não impactar na alíquota efetiva. Aí o SAM consideraria esse desconto para fazer o cálculo da alíquota efetiva, certo? Então, atenção aí a esse detalhe. Então, atenção a essa questão do IPI. Concluímos aqui o passo 6. Agora, no passo 7, já é a finalização aqui do nosso vídeo, tá? Após o cálculo do estorno pelo sistema, o usuário deve revisar os resultados. Se desejar incluir os ajustes junto com os valores da apuração, lá no registro E111, basta clicar no botão indicado na imagem abaixo. Então, você realizou aí as suas configurações, fez a conferência, está tudo ok, agora o passo final aqui será fazer o lançamento do ajuste,
certo? Então, clicando aqui no raio, operação realizada com sucesso. Simples, ok. Como a gente já tinha tudo parametrizado aqui, certo? Os códigos, o Sam já realizou aí o cálculo do valor. Se a gente vier agora aqui na nossa apuração, já temos o lançamento aqui do estorno interestadual e estadual. E por último, que eu vou demonstrar para vocês aqui, não vou gerar porque demora um pouco, falar um pouco mais sobre os relatórios, tá? Então, você tem a opção aqui de extrair relatórios completos para a conferência. Esse setinha para baixo aqui, padrão SAM, você consegue extrair um relatório em Excel das informações que estão sendo visualizadas aqui na primeira grid. Excel, CSV, você pode escolher o formato. Esse íconezinho que está escrito CSV, ele vai baixar diversos relatórios em CSV. Por quê? Porque esses são registros aí analíticos, tá? Bem completos. Então, ele vai trazer detalhamento de todos os produtos que ele utilizou para realizar o cálculo. Então, já baixa em CSV para não ocorrer aquela trava, né, de limitação de linhas que o Excel tem. Então, já vai baixar todos os relatórios detalhados em CSV. Aqui você consegue extrair um PDF das informações da tela e aqui já é um relatório sintético, com um resumo aí dos valores, das bases de cálculo, de como o SAM chegou aí nos ajustes, tá? Nos valores de estorno, juntamente com os códigos de ajuste. Então, aí vocês podem explorar esses relatórios aqui também na segunda grid, tá? A gente consegue esse relatório sintético, consegue aqui um detalhamento das notas dos CFAPs que compõem o cálculo dos coeficientes do QA e do QB. Então, se você quiser realizar alguma conferência, você vai ter à disposição os relatórios aqui na rotina, certo? Dessa forma, nós chegamos aqui ao final do nosso manual. Caso você ainda tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, acionar o nosso suporte. Espero que você tenha gostado, que o conteúdo te auxilie e até o próximo vídeo. Obrigada!